Olá, gente, tudo bem? Bom, para mais uma aula aqui, né? Estamos aqui e hoje para falar de um gigante da geopolítica mundial, né? O primeiro país a tentar implementar o socialismo, o país que foi aí, né, protagonista no período da Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial. Enfim, vamos falar, como vocês podem ver aqui no quadrinho, da Rússia, né? Esse gigante. Então, a primeira coisa aqui que nós vamos observar é justamente isso, a extensão territorial. A Rússia tem mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Na verdade, cabem dentro da Rússia 2 vezes o território do Brasil, cabe ali dentro e ainda sobra um pouquinho, não é? Então, graças a essa grande extensão territorial, olhem aqui, ele tem muitos recursos naturais, muitos minérios, né? E tem também muitos fósseis. Vale lembrar que a Rússia é um dos maiores produtores mundiais de petróleo, é o maior produtor mundial disparado de gás natural, tá? Que a Rússia também, ela tem aí bastante carvão mineral, então é um país muito rico em recursos e não poderia ser diferente, né? Com a quantidade de terras, com o território que ela tem, isso de fato aconteceria. Vale lembrar também que aqui no meio da Rússia, né, um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para o oeste, nós temos os montes Urais, os lagos Urais, aqui nós temos o rio Volga, né? Mas os montes Urais, eles dividem a Rússia europeia da Rússia asiática. Então, a gente sabe que o correto seria chamar tudo isso de Eurásia, né? Porque é uma massa contínua de terras, mas até por questões históricas, políticas, se separa a Europa da Ásia, e a Rússia é um desses países. Outro país que tem, né, terra em 2 continentes é, por exemplo, a Turquia, também na Europa e na Ásia. Enfim, o Egito, né, com terras na Europa e na Ásia. No caso da Rússia, eu tenho esse lado que é o lado europeu, o lado mais populoso, com as principais cidades, tá? E o lado de cá, que é o grande lado asiático aí, beleza? Bom, além disso, devido às grandes latitudes, a Rússia ela tem climas frios. Então você tem o clima polar aqui em cima, lembre-se que a latitude é fundamental para entender o clima, não é? Aqui você tem os polares, subpolares e os temperados. Então mais para o centro, temperado continental, com bastante amplitude térmica, não é? Temos aí temperados mais secos, temperados mais úmidos, temperados aí próximos ao oceano. Então eu tenho clima polar, subpolar e temperado. Aqui em cima nós temos o Ártico, aqui nós temos o Pacífico, e vale lembrar, né, que devido à Terra ser aí um elipsoide de rotação, né, ela não é uma bola perfeita, ela é levemente achatada, o chamado geóide, né, aqui, ó, nós já temos os Estados Unidos, se eu pensar no mundo da forma como ele realmente é, tanto que o Alasca era território russo, que depois foi negociado com os Estados Unidos. Então, Rússia e Estados Unidos, muita gente se esquece disso, são vizinhos. Às vezes você olha no mapa ali, né, parece que eles estão tão distantes, quando na verdade eles são vizinhos, né? São dois países que estão aí muito próximos na geografia, na separação aí dos continentes, tá certo? Bom, pessoal, pensando agora um pouco no histórico, né? Aliás, que histórico, né? Que país importante. Inclusive, alguns dos primeiros fósseis que indicam, né, seres humanos já foram encontrados em cavernas em regiões da Sibéria, no norte da Rússia. É um território extremamente antigo, né, como é o continente asiático. Mas veja bem, coloquei aqui um histórico com os principais momentos que você precisa saber aí para o seu vestibular, para você entender de uma forma mais geral, né, como se dizia muito antigamente, de uma forma mais holística, esse país. A Rússia tem um período aí que é marcado pelo czarismo e pelo império, né? Dá até para dizer que os czares acabaram aí dando origem depois aos imperadores, o Império Russo, mas vamos tentar fazer assim, ó, dividir, né? O czarismo predomina no século XVI e XVII, né? O czar ali é o César, né? Da Rússia, vamos pensar assim. Os imperadores, aí vem o império, né, até chegar aí, ó, pega o século XVIII, XIX e o começo do XX, quando aparece aí o Nicolau II, né, no final do século XIX e começo do XX, até que ele é destituído, ele perde o poder no contexto da Revolução Russa.
A partir de 1917, diante da pobreza, da fome, dos problemas que a Rússia né, apresentava ali, você tem o Lenin, o Vladimir Lenin, liderando uma grande revolução, que a gente pode chamar de revolução leninista. E aquele território passa a ser o primeiro território a implantar oficialmente um modelo de governo socialista. Acontece a estatização das terras, das empresas, né? A reforma agrária, que alguns chamam de reforma agrária às avessas, né? Pois o Estado vai começar a controlar tudo. Enfim, e aí tem um detalhe que eu sempre digo para vocês. Cuidado, a União Soviética não se formou em 1917. 1917 é a Revolução, que também teve uma revolução em 1905, mas a Revolução Leninista é em 1917. É a partir de 1922 que começam a se formar as 15 repúblicas, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que vão chegar aí a 15 grandes repúblicas. Lembrando que soviete significa trabalhador. Então já tinha aquela ideia, né, de montar o país dos proletários, a revolução proletária está tomando o poder. Esse discurso era muito forte, né, no Estado leninista que se implantava ali, né, no governo leninista. Ele passou a ser o chefe do governo, enfim, trazendo essa ideia socialista. Mas a União Soviética ela vai terminar de se formar só em 1933, depois do episódio conhecido como Holodomor. O Holodomor é quando o Stalin já, né, o Lenin já havia morrido, se não me engano, em 1924, e aí aparece o Stalin e ordena um dos seus generais, olha o nome do cara, Kaganovich, não ia dar boa coisa mesmo, né? Ele cerca a Ucrânia, porque a Ucrânia tinha muita resistência quanto ao modelo socialista ali. E a Ucrânia tem as terras mais férteis do mundo ali, né? Os chamados solos Chernozem ou Chernozion, os solos negros da Ucrânia. Ela produz muito trigo, ela é um lugar importante para o projeto stalinista. E aí cerca tudo durante 2 anos, recolhe toda a comida, tudo que eles chamavam de víveres, e acontece a morte de milhões de pessoas dentro do território ucraniano, e isso ficou conhecido como Holodomor. Tá? E só no final do Holodomor é que eu tenho a União Soviética ali formada, né, nos moldes que ela vai aguentar aí até 1991. Porque na década de 80, a pobreza, a falta de dinheiro, né, depois de viver uma Guerra Fria marcada pela corrida aeroespacial, pela corrida armamentista, a Rússia mandando, né, o primeiro ser vivo para o espaço lá, a cadelinha Laika, enfim, toda aquela ordem bipolar que vale a pena você sempre revisar, estudar, né, porque cai muito mesmo nos vestibulares. Depois dessa ordem bipolar, que é claro, tem, né, tem que ser visto aí, é visto numa aula separada, o presidente chamado Mikhail Gorbachev, né, o Gorbachev, ele vai aprovar ali no começo de 86 2 reformas. A Glasnost, que significa transparência, era uma reforma política, e a Perestroika, que significa reconstrução, que é a reconstrução econômica, para tentar recuperar a Rússia. A Rússia tentava ali ainda, a União Soviética, seguir um pouco do modelo do Deng Xiaoping na China, que é o modelo do socialismo de mercado. Mas não deu muito certo. E acabou que a União Soviética se dissolveu. Então ela termina em 1991, depois da aprovação desses planos. A década de 90 é chamada de década do caos. Por quê? Porque você tem ali o efeito vodka, uma crise econômica marcada pela superinflação, os patrimônios do Estado sendo transferidos para poucas famílias. É ali que nasce o que a gente pode chamar de dinastia Putin-Medvedev. Né? Por quê? O Putin e o Medvedev começam a revezar no poder, como revezam até hoje. Então você tem um contexto aí de crise terrível. Né? A questão da transferência do que era estatal para as famílias ali foi muito complexa, concentrou muito poder. Né? Você tem aí o crescimento da máfia russa, da violência, enfim, é uma década terrível, que vai começar a melhorar no século XXI pelo mesmo motivo que o Brasil cresceu, que a Índia cresceu. Esses países cresceram no começo do século XXI devido ao aumento do preço das commodities. E como nós vimos há pouco, né, a Rússia é um grande exportador de petróleo, de gás. Então é importante perceber que o aumento do preço das commodities, o controle inflacionário fizeram com que a Rússia entrasse aí nos BRICS, passando a ser considerado um país emergente, já que ela é industrializada, né? Mas tem muitos problemas sociais.
Há muitos que questionam, não, a Rússia tem que ser chamada de desenvolvido, tal, tal. Mas se você for ver, faz sentido pensar, pelo número de problemas, pela quantidade e pelos tipos de problemas sociais que ela hoje se enquadra muito bem no grupo de países emergentes. Apesar da sua potência nuclear, o que a China também tem, e nem por isso a gente pode chamar de desenvolvido. Então, veja que histórico rico, veja que histórico, né, bom aí para cobrar no vestibular, tá certo? Fiquem atentos a essa questão aí. E eu sempre gosto que você tente estudar de forma cronológica, do mais antigo para o mais recente, porque eu acho que facilita o seu entendimento, tá bom? E vamos seguir aí, vamos falar de geopolítica, de economia, mas esse aí é o histórico que eu queria mostrar para vocês aí, beleza? Tudo certo? Vamos avançar então. Bom, pessoal, vamos falar então agora da sociedade russa, não é? A população russa está aí estimada em 145 milhões de habitantes. Se eu considerar o tamanho do território, né, dividir pelos 17 milhões de quilômetros quadrados, vai ver que a densidade demográfica é muito pequena. Então, muitas áreas da Rússia, principalmente as mais frias, podem ser classificadas como vazios demográficos, né? Mas temos uma megacidade, Moscou, que é a cidade que tem mais de 11 milhões de habitantes, 11,6 milhões, portanto, mais de 10 milhões, a gente chama de megacidade, além de ser uma cidade global, uma cidade muito importante, né? Depois nós temos Leningrado, São Petersburgo, né, que são algumas das cidades importantes ali na Rússia. A população russa se concentra do lado europeu, tá? Na Rússia chamada de Rússia Europeia, ou seja, a oeste dos Montes Urais. Muito bem. Além disso, a religião predominante é o cristianismo ortodoxo, de cerca de 100 milhões de habitantes. 70% aí deles se denominam cristãos ortodoxos. É um dos países também que tem o maior número, né, o maior percentual, mais de 20% deles se declaram ateus ou gnósticos. Tá? O IDH 0,817 não é muito alto, né? Muito alto é acima de 0,9, então é o IDH alto que coloca a Rússia no momento na 49ª posição. Tá? Embora não seja um IDH muito alto, o ponto positivo da Rússia é o analfabetismo. Menos de 1% da população adulta russa é analfabeta. Por outro lado, o acesso à universidade é bastante competitivo, é bastante restrito, tá? Mas a taxa de analfabetismo é muito baixa, isso é um ponto positivo, né? Ou o ponto negativo daí, além da questão da renda, além da questão aí do acesso à saúde, né, que não é tão bom quando comparado a países como Canadá, Noruega, Austrália e tal, é a violência. Da década de 80, 90 em diante, a sociedade russa foi ficando muito violenta. Algumas coisas são até famosas, né? A máfia russa, o tráfico de drogas, enfim, até o tráfico de pessoas no leste europeu, a luta por direitos humanos, né? Tem como exemplo aquele grupo das Pussycat Riots, né? Isso, o nome é esse mesmo, né? Vocês devem ter visto falar, lutam contra a chamada dinastia Putin ou putinismo, coisas desse tipo, né? E, claro, os conflitos etnoterritoriais, como é o caso do Cáucaso, né, onde eu sempre digo, Chechênia, região da Chechênia, da Ossétia do Norte, da Ingushétia, da Abcásia, são repúblicas com grande população islâmica que tentam se separar da Rússia, mas que geram conflitos terríveis e não conseguem a sua autonomia. Mas vamos falar mais sobre esses conflitos, sobre as questões aí da geopolítica, já na sequência no próximo item. Beleza? Vamos lá. Muito bem, gente, já falamos aí um pouco da questão territorial, já falamos aí da questão social, já falamos um pouco da questão histórica. Agora vamos falar um pouco sobre a economia da Rússia. Em 1928, o então governo já socialista, né, criou a ideia dos planos quinquenais, típicos aí dos modelos socialistas. E a Rússia passou então por um processo rápido de industrialização, transformando-se num dos maiores parques industriais do mundo. A estatização de empresas, a criação de empresas estatais, principalmente da área da indústria pesada, né, siderúrgicas, metalúrgicas, também acompanhado do processo aí de reforma agrária, o Estado concentrando os meios de produção. Não é?
Na década de 70, bom, antes disso, né, veio a Guerra Fria, a Rússia, né, então a União Soviética investiu bastante no parque produtivo, mas a partir da década de 70 começa um período que nós vamos chamar de período da estagnação. Faltava competitividade, né? O modelo de gestão, a burocracia russa, fizeram com que o país ficasse tecnologicamente defasado e perdendo a competitividade. Um exemplo que eu gosto de dar é se você olhar uma das principais fábricas de carros da Rússia na década de 70, 80, a Lada, ela produzia carros que eram muito ruins perto dos carros dos Estados Unidos, da Alemanha, do Japão. Tecnicamente, ela foi ficando defasada, né? E aí isso começou a tirar a competitividade, tirar o capital do país, e assim ela foi tendo uma crise. Crise que levou o Gorbachev, né? Lembra que o Gorbachev faz a Glasnost e a Perestroika, como eu falava agora há pouco, a Glasnost é a reforma política e a Perestroika a reconstrução econômica, não é? A partir daí ela sai, né? A União Soviética se desfaz, e a década de 90 para a economia é a década das privatizações. As privatizações na Rússia foram muito complicadas porque as estatais foram passando para a mão de oligarcas. Quem controlou foi a oligarquia, foram famílias poderosas. Então, empresas gigantescas passaram a ser particulares por quase nada, quase que de graça, ou até literalmente de graça, né? Isso causou uma concentração de poder muito grande, né? Daí você tem, né, nessa década de 90, os problemas começando. O presidente era o Boris Yeltsin, né? E ele vai fazer o que ficou conhecido como terapia de choque. Mas não funcionou. Isso acabou gerando a hiperinflação, né? O rublo russo desvalorizou muito. Aumento da dívida na década de 80, começo da década de 90, a Rússia foi o país que mais pegou dinheiro com o FMI, né, se transformando num dos maiores credores. Começa uma crise social terrível, que é o que nós vamos chamar aqui de efeito vodka, a crise russa de 1998 aí, contemporânea, né, ao efeito tequila no México, ao efeito bate na Tailândia, ao efeito samba no Brasil. Enfim, veja que nós temos algo em comum, né? O Brasil e a Rússia passando por processos de privatizações na década de 90. E aí, o século XXI, como eu também mencionei há pouco tempo atrás aí, a commodity sobe, as commodities têm um preço elevado, acontece a ascensão da China economicamente, um novo mercado se forma, a Rússia ainda com inflação alta, mas com novos programas tributários, tem criação de novos impostos, há um controle maior da dívida e a Rússia passa a ter aí exportações crescentes. O PIB chega a crescer 7% ao ano no começo do século XXI, e a Rússia então passa por um processo de recuperação e até de crescimento econômico. Mais recentemente, se nós formos pensar aí na economia mais atual, é claro que a Rússia está sofrendo também com as crises econômicas, agora com a crise da Covid, né? Está sofrendo bastante, diga-se de passagem, mas é um país que está melhor do que na década de 80 e 90 e tem muito potencial. Quando nós falamos de economia russa, é sempre bom respeitar um país que tem mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, né? E que tem um histórico aí de trabalho, de produção, uma indústria de base bem estruturada, o que pode, com boas políticas, né, durante bons tempos aí, pode sim se voltar a ser uma das maiores indústrias do mundo. Atualmente, o PIB russo está oscilando aí entre a 9ª posição e a 12ª, nesse momento 11ª, e claro, o parque industrial também está aí entre os 15 maiores do mundo ainda, principalmente na questão de base. Agora, na capacidade de inovação tecnológica, os russos ainda estão tentando, estão avançando mais lentamente. Tá certo? Bom, vamos falar ainda de geopolítica, né? Para encerrar o nosso tema desta aula, que é a nossa gigante Rússia. Claro, não podia faltar, gente, a parte geopolítica. Bom, de 1945 a 1991, a Rússia então se envolveu na ordem bipolar, né? Então, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro, você tem ali a Guerra Fria, a Rússia vivendo como uma das grandes potências mundiais aí e exercendo uma capacidade de polarização muito grande. Vem a dissolução, começa a nova ordem mundial, e aí eu destaquei alguns pontos. Primeiro, começa o que nós vamos chamar de dinastia Putin.
Vladimir Putin, né, junto com o Medvedev, principalmente, ele vai controlar a política da Rússia. Ora, ele é presidente, primeiro-ministro, ele exerce lá o cargo de chefe das Forças Armadas, mas está sempre no poder, está sempre dando as cartas, é um dos personagens, tenha certeza, mais importantes da geopolítica mundial, Vladimir Putin, certo? Bom, formação da CEI, né, assim que acaba a União Soviética, se forma a CEI. Quem que é a CEI? A Comunidade de Estados Independentes, um bloco econômico que funciona como uma união aduaneira, que tem as 15 ex-repúblicas, menos Letônia, Lituânia e Estônia, que estão na União Europeia. Então tem 12 das antigas 15 ex-repúblicas, tá? Participação na OTAN, a OTAN que nasceu por causa da União Soviética, era OTAN contra Pacto de Varsóvia, né? Organização do Tratado do Atlântico Norte. E por incrível que pareça, a Rússia vai ter participação, ela vai mandar soldados para a OTAN para atuar, por exemplo, no Oriente Médio, para atuar em questões na África, mas principalmente no Oriente Médio. Então isso é uma mudança completamente na geopolítica global. Uma entidade como a OTAN, que nasceu para combater o Pacto de Varsóvia, para combater a União Soviética, agora tem a presença da própria Rússia, né? O G5, participação no G5, Conselho Permanente de Segurança, aqueles países que nunca saem e que têm poder de veto, onde além de Rússia nós temos Estados Unidos, França, Reino Unido e China. São 5 países com maior poder dentro do Conselho de Segurança da ONU, né? O apoio ao Bashar al-Assad, né, que é o presidente ditador da Síria. A Rússia tem negócios com os sírios em termos de armas há muito tempo, desde o pai do Bashar al-Assad, né? Então há uma ligação ali, ele só não caiu, não saiu do poder no começo da revolução da guerra civil na Síria por causa da intervenção da Rússia. O Putin tem protegido, tem vetado as invasões contra a Síria e tem conseguido mantê-lo no poder ali, certo? Bom, anexação da Crimeia. A Crimeia é um território da Ucrânia que a Rússia anexou em 2013 para 2014, causando toda uma grande revolta dentro da Ucrânia ali. Fez com que a Rússia, inclusive, fosse suspensa do G8, que é o grupo dos 8 países mais desenvolvidos do mundo, criado lá na década de 90. Né? A Rússia não seria hoje um dos 8 mais desenvolvidos, mas é um grupo importante, tá? E ela está suspensa, não foi expulsa, mas está suspensa desde 2014, quando se concretizou a anexação. E a Crimeia é um território da Rússia hoje. A Federação Russa, né, a Rússia funciona como uma federação, a Federação Russa controla a Crimeia. Tá? Coloquei ainda a questão dos conflitos do Cáucaso, né, a Chechênia, a Ingushétia, a Abcásia, a Ossétia do Norte. Esses lugares têm grande população islâmica, tentam conquistar a sua independência, mas por que a Rússia não dá? Porque por essa região passam gasodutos e oleodutos importantes para a economia da Rússia. Então, dificilmente esses caras vão conseguir aí a sua autonomia, o que tem gerado conflitos, terrorismo, né, como foi o caso do terrorismo na Geórgia, que acabou conseguindo a independência, mas bem antes desse, o terrorismo checheno, enfim, existe uma série de problemas aqui que são territoriais, são étnicos, são um pouco religiosos também, mas são, acima de tudo, para a Rússia, econômicos. Dar autonomia para qualquer uma dessas repúblicas significa dar a elas controle sobre parte de alguns gasodutos e oleodutos, e dificilmente, pelo menos enquanto a política for seguir a linha da política Putin, Medvedev, ou, né, de voltar um pouco antes aí também, Yeltsin, isso não vai acontecer, tá? Então, veja, é um quadro geopolítico muito rico, muito interessante, muito bom aí para os seus vestibulares. E com ele eu encerro essa aula sobre Rússia. Espero que tenha te ajudado, espero que você tenha gostado, né? Se você está assistindo aí pelo YouTube, dá o seu like aí, faz um comentário, tá bom? Para que a gente possa melhorar cada vez mais e você possa também conquistar seus objetivos. Juntos vamos trilhar aí, né, os caminhos aí das nossas conquistas, do sucesso e principalmente, né, da felicidade de trabalhar, de podermos juntos crescer, tá bom? Um grande beijo no seu coração, até mais, até a próxima.